Quanto tempo demora para aprender inglês? Você quer saber? Existe um cálculo para isso? Será que só depende já é uma resposta suficiente? Fica no vídeo que eu vou te mostrar. Primeira coisa que você precisa saber é descobrir o seu nível de inglês hoje. Se você não é aquele básico que você sabe que você é básico, você não sabe de nada de inglês, existe um padrão de nivelamento internacional. Eu falei mais sobre esse padrão lá no blog da Bluepine e lá, inclusive, eu deixei uma tabelinha de autoavaliação que é do próprio Conselho Europeu. Então, é uma tabela realmente consolidada, já que você pode usar ela super simples. E no total são 6 níveis. Desses 6 níveis, você precisa saber onde é que você está hoje, para você poder saber aonde é que você quer chegar. E esse é o segundo passo. Você saber qual é o nível que você precisa falar inglês. Por exemplo, um aluno que a gente pega bastante aqui na Bluepine, precisa de inglês para trabalho, mas ele quer só o nível operacional, porque ele vai participar de reunião, mas ele vai só mais ouvir, ele não vai ter que apresentar muita coisa, ele vai ter que fazer uma conversa ou outra, só que um pouco mais simples. Desses 6 níveis, depois você vai ver lá como é que são esses níveis na tabela, mas desses 6 níveis, o que as empresas pedem hoje para cargo mais operacional é entre o nível 2, desde que você já meio que tenha completado o nível 2, e o nível 3 desses 6, que é o A2, B1. O B1 já é mais garantia que você pode conseguir essa vaga. Se você tiver numa entrevista de emprego em inglês, por exemplo, para um cargo operacional, e se você tiver esse nível 3, é muito mais garantia que você vai conseguir essa vaga do que se você tiver o nível 2, o A2 no caso. Então, já é um objetivo para você. Se você quer mais vaga, o nosso exemplo, quer mais vaga de nível estratégico, tático, aí eles exigem pelo menos o nível 4. Entre esses 6 níveis, pelo menos o nível 4 já dá para você trabalhar, desempenhar o seu trabalho bem. Só num exemplo que eu tô dando, porque você vai precisar, por exemplo, dar uma reunião, apresentar alguma coisa, debater, reportar, explicar, passar instrução, entender instrução de supervisão, de superior seu e passar a instrução para baixo, se você for diretor, gerente de alguma coisa. Então, aí, se o seu dia a dia no trabalho, né, no nosso exemplo aqui, for mais estratégico ou nível tático, aí já é nível 4 para cima. Então, se você for participar de uma entrevista de emprego, o mínimo que você precisa ter ali é um nível 4. E existe sim um cálculo para a gente saber quanto tempo demora para a gente atingir esses níveis. Quem fez esse cálculo é inclusive quem fez essa tabela de níveis que é usada internacionalmente, chamada CEFR. Foi feita pelo Conselho Europeu. Quem fez o cálculo foi a Universidade de Cambridge, junto com o Conselho Britânico. Então, ele é uma aproximação, não dá para falar que vai ser exatamente assim, com todo mundo, todo caso vai ser igual, mas já dá para ter uma ideia. Então, você precisa ver quantas horas precisa chegar. Vamos dar um exemplo aqui de um cara que não sabe nada de inglês. Então, ele está ali no nível A0, o zerinho ali, nunca fez inglês, não sabe nada de inglês mesmo, não entende muito quando falam com ele, ele não consegue falar muitas frases. Vamos pegar esse exemplo. Esse cara, ele quer chegar no 4º nível, porque ele tem um sonho na carreira dele de conseguir um emprego mais de nível estratégico, que é um diretor, um gerente, vai ganhar um salário legal, quer trabalhar para uma empresa multinacional ou uma empresa via remoto, né, que está contratando muito brasileiro ultimamente. Então, ele precisa chegar no nível 4. Hoje ele está no zerinho. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Eu vou deixar no blog também disponível para vocês terem o visual disso, mas é uma tabelinha que ela vai falar assim, para cada nível você precisa de 200 horas de estudo guiado. E eu já vou falar o que é estudo guiado, porque não é só, infelizmente, não é só assistir um Netflix, ouvir uma música. Tem jeito certo de fazer isso para poder entrar nessa conta. Os 2 primeiros níveis a gente conta junto. Então, para chegar no final desse 2º nível, ele precisa de 200 horas. Para chegar no final do 3º nível, ele precisa de mais 200 horas. Até aqui está totalizando 400 horas para esse aluno, que ele vai precisar para chegar nesse 3º nível, para dominar esse 3º nível. E aí, para chegar e dominar o 4º nível, para finalizar esse 4º nível, o B2, o Upper Intermediate, ele precisa de mais 200 horas. Então, totalizando no total é ótimo, né?
As duas primeiras a gente vai contar junto, então 2, 4, 6. 600 horas para sair do 0 até esse nível 4. É uma estimativa, não é todo mundo, isso não é uma ciência exata, né? Aprender inglês, infelizmente, não é uma ciência exata, não dá pra gente saber os caminhos do nosso cérebro para criar sinapse nova, quanto tempo demora de fato, não tem um eletro pra gente saber quanto tempo de fato mesmo, então dá só para ter uma ideia de uma estimativa, uma aproximação. Mas como é que é estudo guiado? Que eu falei que não é só, infelizmente, assistir um Netflix ou ouvir uma música. Estudo guiado, que é o que a Cambridge falou, que você precisa de 200 horas de estudo guiado para terminar um nível, você precisa ter um profissional te ensinando, te guiando. Então tem que ser um professor mesmo. Então o que não vai entrar nessa conta de 200 horas? Não vai entrar nessa conta você assistir um filme em inglês, você assistir YouTube em inglês, você tentar trocar ideia em chat, em inglês, você lê um livro, nada disso vai entrar. É estudo guiado, é um professor ativamente te ensinando e você ativamente participando, tendo conversação, aprendendo de fato ativamente. E aí sim vai entrar. Para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode chegar nessas... Em quanto tempo, por exemplo, um curso demoraria para chegar nessas horas. E eu vou dar o exemplo da Blue Pine. Antes de dar o exemplo da Blue Pine, uma das opções é você fazer um intercâmbio. O intercâmbio ele vai te dar mais horas de estudo guiado em menos tempo, né? Então você vai ter ali todos os dias, pelo menos meio período de aula todo dia. Se você pega uma escola que é boa, a chance de sucesso é maior. Então, eu já vi aluno em 1 ano conseguindo chegar nesse tal 4º nível, né? O B2. Eu já vi aluno em intercâmbio fazendo isso. Um aluno que foi super disciplinado, que não ficou andando com brasileiro. Então, para ir para o intercâmbio já com esse objetivo, dá super certo. Só que não é todo mundo que pode parar 1 ano da vida para fazer um intercâmbio. Não pode pausar a carreira por 1 ano, não pode, às vezes tem família, não pode simplesmente ir enquanto a família fica aqui por 1 ano inteiro. Ou às vezes não tem a grana para fazer isso, porque é super caro fazer um intercâmbio. É um preço de um carro novo praticamente hoje em dia, né? Tá o preço do intercâmbio. Então não é todo mundo que tem acesso a isso. Então é sim possível fazer isso no Brasil, vai demorar um pouquinho mais do que intercâmbio, mas é possível sim. Eu vou dar o exemplo da Blue Pine, como é que a gente trabalha aqui. Aqui na Blue Pine a gente oferece no curso que é mais vendido, o curso que é mais comum, que tem mais funcionado com esse perfil do nosso exemplo, é um curso que tem uma carga horária semanal de 5 horas por semana. 2 dessas horas são obrigatórias e 3 dessas horas são extras. E mais um plano de estudo para casa. Aí a gente pode calcular assim, 1 horinha de estudo para casa por semana. Então, totalizando na semana 6 horas de estudo guiado aqui com a Blue Pine. Tô dando um exemplo para vocês, tá? Então, imagina que esse aluno estuda 5 horas aqui na escola com a gente, mais 1 hora em casa. A gente vai ter o cálculo assim, são 52 semanas no ano. Vezes 6 horas por semana, eu tenho esse cálculo anotado aqui, dá 312 horas de estudo guiado. Mas a gente sempre vai tirar uns 20% desse cálculo porque é descanso que precisa ter, senão o seu cérebro ele não vai reter aquela informação. Alguma eventual emergência, às vezes o aluno não consegue vir numa aula ou outra, não conseguiu fazer o estudo para casa 1 semana ou outra. Então a gente dessas 312 horas no ano de estudo guiado que a Blue Pine oferece, a gente tira 20% para ser mais realista, porque vida real é diferente, né? Então, tirando esses 20%, dá um total aí no ano de umas 250 horas de estudo guiado aqui na Blue Pine. Pensando lá no nosso exemplo daquele aluno que não sabe nada e quer chegar no 4º nível, 250 horas, vocês vão ver na tabelinha que ele já vai alcançar o final do 2º nível, nesse 1º ano, então ele já vai estar com uma certa fluência, sim. Dependendo do cargo, se for mais operacional, talvez ele já até consiga passar na entrevista de emprego, e ele já vai estar demonstrando bastante característica do 3º nível. Mais 1 ano de estudo, indo para o 2º ano de estudo, ele completa. Aí ele chega nesse 4º nível que ele precisa. Vocês vão ver na tabelinha lá que o 4º nível está de 500 a 600 horas de estudo guiado. Então, dá certo em 2 anos, se o aluno for disciplinadinho, ele conseguir, aqui no Brasil mesmo, morando no Brasil, fazendo um curso numa escola como a Blue Pine, que tem essa disciplina também junto com o aluno, ter uma carga horária semanal de 6 horas por semana, então em 2 anos dá certinho para chegar e mudar a carreira dele, no caso. Então já é um bom cálculo para você poder planejar a sua vida.
Tem algumas variantes, sim. Dá para aprender, dá para demorar mais? É possível? É comum precisar de mais tempo do que esse cálculo que mostra a Cambridge? O que a experiência fala pra gente, a Cambridge não colocou isso em nenhum estudo que eles fizeram lá, eles não colocaram quando o aluno precisa de mais tempo, o que influencia. Mas da experiência que a Bluepine tem, o que a gente tem visto, e aí eu até convido você a conversar com outros alunos também para ver como é que é a experiência deles. É comum precisar de muito mais tempo do que essas horas se o aluno começa e para de estudar. Começa e para de estudar. Depois ele volta e para de novo de estudar. Infelizmente, aprender inglês não é que nem andar de bicicleta, né? Acho que vocês já devem ter percebido isso. Não adianta você começar e parar no meio se você não atinge algumas coisas que a gente chama de milestones, alguns parâmetros que vão realmente concretizar esse conhecimento, essa habilidade linguística sua. Se você não atinge esses parâmetros, não adianta você ficar começando e depois, daqui 3 meses você para, depois você volta daqui 6 meses. Essas horas, elas não vão contabilizando. Então, aí sim, em vez desse aluno aprender e chegar no 4º nível em 2 anos, aí ele vai precisar de 3, 4, 5, porque não acumula, não é cumulativo. Infelizmente, o nosso cérebro não funciona dessa forma. Então, se você começa a estudar e para, essas horas são resetadas. Começou de novo, parou de novo, resetou. É alguma coisinha ou outra só que você vai revisar e lembrar, mas a maioria, a habilidade mesmo de usar um outro idioma, você perde. E se você já tem um bom nível de inglês, mas você fica anos sem praticar, você também perde, você volta a níveis. Então, infelizmente, nesse caso, é comum sim. Se você não tem esse tempo corrido, esses 2 anos para você poder focar e priorizar o seu inglês, no nosso exemplo, né, do cara que quer aprender até o 4º nível, precisa de mais tempo do que 2 anos, com certeza. É comum, é possível aprender em menos tempo? Se fosse o caso do nosso exemplo, será que ele conseguiria aprender em 1 ano? Será que ele conseguiria aprender em 6 meses, porque ele recebeu uma proposta que ele vai tentar daqui 6 meses? Depende, aí sim eu vou falar para você que depende. A gente tem 2 casos que eu vou comentar com você de alunos que conseguiram fazer isso. O primeiro caso é do Emerson, eu vou até colocar o depoimento dele para você mesmo ver o que ele está falando, mas o caso do Emerson era assim, ele aconteceu uns anos atrás. Ele procurou a gente falando, olha, a minha empresa quer me mandar para a China para representar a fábrica lá numa feira internacional automotiva e também para visitar uns possíveis fornecedores que eles estavam procurando lá. E aí ele falou assim pra gente, eu tenho 6 meses... Eu tenho 6 meses para conseguir me comunicar em inglês. Ele tinha o nível 2, mais ou menos. Ele precisava chegar num 3 bem consolidado. Ele precisava de umas 200 horas de estudo. Em 6 meses. E ele não tinha como fazer um intensivo. Não dava pra gente simplesmente falar pra ele, não, largue o seu emprego, largue a sua família aí por 2 meses inteiros e aí a gente vai focar só nisso. Não tinha como ele fazer esse tipo de intensivo. Então, como é que a gente fez? A gente preparou 6 meses de estudo, tinha bem focado no que ele ia precisar para essa viagem que ele ia fazer para a China, então a gente estudou só para isso, fizemos um plano de estudo específico para ele estudar em casa, ele estudava 2 horas por dia em casa, e aí na semana a gente fazia a aula em que ele trazia todo o conhecimento dele da semana e a gente praticava juntos na aula para ver se ele conseguiu reter aquilo. E deu super certo. No final desses 6 meses ele foi, a viagem foi um sucesso, e ele conseguiu visitar as fábricas, eu lembro que ele até mostrou para mim depois, ele expôs sim a empresa num stand, numa feira internacional na China. E aí depois ele me contou que ele voltou para o Brasil e ganhou uma baita promoção. Então o caso do Emerson é um sucesso que a gente sempre comenta com os alunos que têm essa urgência. Dá para aprender em menos tempo? Dá, só que você tem que ser super disciplinado e colocar isso como prioridade total mesmo. Se você tem essa urgência, é esse o caminho. O outro caso que eu quero comentar também é o da Anne. O caso da Anne foi espetacular pela disciplina que ela demonstrou e pelo que a gente conseguiu fazer juntas. A Anne, ela é uma aluna de curso de pedagogia, ela ainda está na faculdade. Ela quer ser professora bilíngue. E eu dou razão para ela, porque a professora bilíngue, mesmo do ensino regular, a professora bilíngue ganha, a gente viu já uma vaga que ganhava R$10.000 a mais por mês, só pelo fato de ser bilíngue. Então, é um sonho importante que ela tem. Né, ela sair da faculdade de pedagogia e já conseguir traçar isso para a carreira dela.
E a Anne, ela não tinha nada de inglês. A gente até brincava que ela não sabia nem escrever cheesecake. E ela realmente não tinha. O nível dela era o 0 mesmo. E aí a gente tinha, enquanto ela estivesse na graduação, para conseguir fazer com que ela chegasse pelo menos no 5º nível. Porque para ser professora bilíngue, o 4º nível não é suficiente. Tem que ser o 5º nível, né? Que ela ia dar aula de geografia em inglês, ela ia dar aula de matemática, ela é professora polivalente, mas aí essa aula tem que ser dada toda em inglês. Então tem que ser um nível um pouquinho acima do que só o 4º nível. Então esse é o objetivo da Anne. Aliás, ela ainda está na faculdade de pedagogia, ela ainda não se formou, a gente ainda está construindo essa história, mas o que aconteceu? Enquanto ela estivesse fazendo a faculdade, não ia dar tempo dela fazer a faculdade e fazer o curso regular nosso para chegar nesse nível. Então eu propus para ela que no começo ela fizesse um intensivo e depois que ela terminasse esse intensivo, aí sim a gente teria os próximos anos enquanto ela estivesse na faculdade para chegar no nível que ainda precisava chegar. A Anne, ela veio com o nível 0, a gente começou pelo intensivo, a gente fez um intensivo de 30 dias, ela estava de férias da faculdade, ela estava de férias do trabalho, do estágio dela, ela estava só focada no inglês. O intensivo da Blue Pine, ele exige que você faz isso, e com ela a gente fez um negócio chamado sala de aula invertida. Eu passava para ela o que ela precisava aprender, ela estudava em casa, e aí ela vinha para a aula diária dela comigo, já sabendo aquele assunto, a gente partia para a prática. E aí eu polia, né? A gente dava uma polida nesse inglês que ela estava aprendendo durante o dia, durante o estudo dela. Aí a gente começava a conversar. E a gente fez isso por 30 dias. Foi muito trabalho da Anne, ela foi muito disciplinada. Ela estudou ali, acho que deu umas 8 horas por dia, contando com a aula. De segunda a sexta, sábado também ela tinha aula, tinha coisa para fazer. Então foi intenso mesmo. Em 30 dias, ela só focou nisso. E aí, no final desses 30 dias, foi espetacular. Eu tenho a gravação de todo esse curso para eu poder ver como é que foi e tudo mais. Eu tenho tudo isso gravado. Inclusive, eu tenho... A última aula que a gente fez foi uma aula de 60 minutos e que a gente tinha que conversar só em inglês, bater papo mesmo, fazer uma aula de conversação livre. Só que ela não podia usar o português e ela tinha que tentar não usar nenhum tipo de auxílio. Só em último caso, pegar um Google Tradutor assim. E ela não chegou nem a usar o Google Tradutor. Então, nós fizemos uma aula de 60 minutos. Ela ficou conversando comigo por 60 minutos só em inglês, sem usar português, sem usar nenhum auxílio externo. Aí a gente conseguiu falar de um monte de assunto. A gente conseguiu falar de trabalho, de planos da família. A gente conseguiu falar sobre a área de trabalho dela, os desejos que ela tem, gostos que ela tem. Foi muito produtivo esse mês da Anne, foi trabalho pesado, mas foi muito produtivo. E no final desses 30 dias, ela já estava com o segundo nível já consolidado, o nível A2 estava consolidado, e ela já estava demonstrando características do 3º nível. Aí depois ela continuou, hoje ela é aluna nossa, ela está continuando o curso com a gente para chegar até o 5º nível, que é o que ela precisa. E tá dando super certo, ela tá chegando perto disso. Logo mais ela se forma, eu acho que ainda falta um ano para ela se formar, mas vai dar super certo. Então, tem caso sim de aluno que consegue coisas muito mais rápidas do que esse cálculo da Cambridge. Mas tudo depende, tá bom? Então agora você sabe quanto tempo, uma estimativa, né? Quanto tempo demora para você aprender inglês. Se você quiser ver a tabelinha, eu vou deixar no blog da escola. Dá uma olhada na tabelinha para você poder se preparar. Primeiro para você entender o seu nível, para você saber onde que você tem que chegar e para você ver também a minha fonte, né? Que a Cambridge tá falando lá quantas horas precisa para você chegar nesses níveis que a gente está comentando. Bora trabalhar. Sua carreira vai vir, seu sonho vai vir. É só trabalhar para isso que a gente consegue chegar lá. E se precisar de uma aula, se precisar de estudo guiado, quiser uma escola, quiser conhecer a Blue Pine, me chama, a gente bate um papo, eu vejo como é que é teu caso, eu vejo como é que tá seu nível. A gente te ajuda a chegar lá, tá bom? Te vejo, até na próxima e tchau.